Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de premiações e reconhecimentos internacionais. Sim! Acabamos de receber um prêmio e reconhecimento, palestramos lá na França, em Paris, e acabamos de ser indicados e agraciados no maior evento de premiações da comunidade brasileira na Europa, é o Top of Mind UK, lá em Londres, na terra do Sherlock Holmes. Olha que loucura! Então iremos agora em outubro palestrar e receber esse prêmio lá em Londres. E teremos mais novidades, aguardem. E se você quer aprender o que eu faço e aplicar na tua vida, aplicar nos seus negócios, como eu disse, o quão é importante você perceber as nuances numa mesa de negociação, principalmente nesse momento de compra, venda, assinatura de contrato. Isso, desde coisas simples até as mais complexas, a linguagem silenciosa pode te auxiliar para perceber se a coisa está correndo de uma maneira tranquila ou se existem bandeiras vermelhas, como eu identifiquei na última análise do Luva de Pedreiro, quando eu analisei o Alan Santos. Então, se você quer aprender, é muito simples. Basta você visitar nãomintapramim.com.br. Lá você vai ter desde as opções gratuitas até a formação e chegando na pós-graduação com a chancela do MEC. Visita lá, nãomintapramim.com.br. E hoje vamos analisar quem? A segunda parte do caso Luva de Pedreiro. Se você não assistiu ainda a análise que eu fiz do Alan Jesus, aconselho fortemente que você clique em algum lugar aqui ou depois nas descrições e vá assistir, porque ali nós levantamos várias bandeiras vermelhas, principalmente quando se falava de valores recebidos, se foi tudo pela empresa o cara da luva, quando se falava que o Luva de Pedreiro e a família tinha ciência de tudo que estava sendo feito e tudo mais. E sobre isso eu vou comentar e também sobre as entrevistas que ele deu ali para o Cabrini, para o Fantástico, principalmente para o Cabrini. Tem pontos ali muito importantes que a gente vai destacar. Mais uma vez, eu não vou poder, até porque nessas duas análises o que mais pegou foi justamente a narrativa, a resposta, como que o comportamento desses elementos aí, tanto do Luva de Pedreiro, da família, né, o Irã Ferreira, do novo integrante agora aí dessa empresa que é o Falcão, né, o Falcão adota ali, e eu acho que essa é a palavra, o Falcão adota, e depois eu vou explicar isso com mais propriedade depois do Taca-lhe Play. Lembrando que nós não vamos pegar muitas imagens ali, mais para ilustrar o que eu estou dizendo, por conta dos direitos autorais. E se a gente não fizer isso, o robozinho automaticamente do YouTube, não é nem uma questão da Record ou uma questão da Globo, o robozinho do YouTube vai lá e derruba. Então eu vou contar para vocês o quanto que daquilo da primeira análise parece que agora está se concretizando. E mais uma vez, é que as pessoas ainda têm aquele pensamento binário, né? Preto ou branco, 1 ou 2, aberto ou fechado. Na primeira análise, eu fiz a análise do Alan e depois eu expliquei como funciona esse mundo desses grandes contratos. Depois eu vi outras pessoas falando sobre isso, eu vi o Rayan dos Santos falando sobre isso. Quanto é importante você ter auxílios, o quanto os valores ali estavam de acordo. Porque quem está fora, quem nunca fez um contrato, quem nunca fez um contrato de publicidade, às vezes acaba se surpreendendo como é. Teve gente falando, nossa, mas as empresas não dão um adiantamento como se fosse fazer um móvel com marceneiro, né? Que você adianta uma grana para o cara. Não é assim que funciona, não é dessa maneira que funciona. Muitas vezes você recebe, às vezes até com 30, 60 dias pós a coisa toda fechada, concluída, entregue e publicada. Mas eu vou falar isso depois do Taca-lhe Play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações. Antes, somente isso bastava para o YouTube mandar os vídeos novos para você. Só que nós temos agora mais de 1 milhão de assinantes. Ele não manda para 1 milhão de pessoas. Ele vai mandar, além daqueles que habilitaram, que apertaram o sininho, aqueles que vão interagir. Como é que eu posso interagir? Como é que eu posso me engajar no canal, Ricardo? Dê o like nesse
nesse vídeo, em todos que você assistir aqui, e comente alguma coisa, nem que seja YouTube, me note. Feito isso algumas vezes, você começa a receber as notificações aí no seu celular, no seu computador, beleza? Então vamos lá. O que eu percebi nessa entrevista com o Cabrini? Eu me surpreendi com a humildade e mais ainda com o pé no chão do Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro. Tomara que ele não perca essa simplicidade. É difícil. Eu sei que é difícil por conta de toda a contaminação, por toda as pessoas. Você vê, ele já está morando numa casa que tem 30 pessoas, parece que tem outros influenciadores e tudo mais. Vai ser difícil o rei não ficar nu. O que é isso, Ricardo? Porque começa a ficar rodeado de muitos puxa-sacos. Começa a ficar rodeado de pessoas que vão rir de todas as piadas, vão rir dos irremelável, improvável, como é que ele fala mais? Inerrável, imelável, improtável. E isso pode, ainda mais um menino que veio lá da Caatinga Fechada, mais conhecida como lá, Quixingué lá na Bahia, não deslumbre todo esse novo mundo que está se abrindo para ele. Isso não quer dizer usufruir do trabalho dele, usufruir das benesses que vão acontecer através do dinheiro. É como a gente sempre diz, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. É uma brincadeira, mas na realidade, sim, o dinheiro, ele te dá muito conforto, ele te abre, ele te dá acesso, você vai conhecer muitas pessoas e você percebe, palavras inclusive do Irã, que ele se apega muito fácil às pessoas, ele confia nas pessoas, para ele todo mundo é amigo, ele pela primeira vez que ele já conversa com a pessoa, já vira amigo dele e ele confia. Se uma pessoa vir falar comigo ali, eu já considero ele como um amigo, aí eu confio muito. Você confia fácil nas pessoas? Confia fácil, eu confio fácil demais. Eu sou muito amigueiro, pô. Foi isso que me pegou, gente, eu confio muito nas pessoas, tá entendendo? Eu não vejo mal nas pessoas, não sei o que é isso aí. E eu vejo muita sinceridade nisso, muita congruência quando ele diz isso. Então eu analisei as falas, o olhar, a fisionomia, as expressões, e realmente ele fala com o coração. O Irã é daquelas poucas pessoas que você sente o coração dela. Você sente uma pessoa sem maldade, uma pessoa, inclusive, que chegou onde chegou por conta justamente de não ter vergonha de falar errado, não ter vergonha de ser quem ele é, não ter vergonha da onde ele veio, não ter vergonha dos próprios erros, e ele brinca com os próprios erros. Ele brinca, você vê que a própria ressignificação da luva, né? Como ele dizia que ele era o melhor do mundo. Meu pai, obrigado Deus, Pai, Filho, Santo também. E ele usando aquelas luvas para espelhar os grandes jogadores mundiais que jogam, obviamente, na Europa e usam luvas por causa do frio. E ele meteu uma luva de pedreiro, inclusive ao contrário. E no início tiravam barato, faziam bullying ali com ele e ele assumiu a luva de pedreiro, né? Tanto que as redes sociais é luva de pedreiro. Não sei se no início eram outros nomes, mas foi legal que ele assumiu isso e continuou ali no campinho daquele extremamente de terra batida, extremamente judiado com aquelas, né, a rede do gol ali, tudo costurado e tal. E ele brinca com as próprias palavras, ele brinca com a própria humildade. Depois a gente descobre que ele não sabe nem ler, cara. Male escreve o próprio nome. E os pais, a mesma coisa, né? Os pais também ali, ou analfabetos, ou semi-analfabetos. Então, é um prato cheio para uma pessoa usurpar? É um prato cheio para uma pessoa enganar? É um prato cheio. É um prato cheio. É tipo assim, ele não pode fazer nada. Até agora mesmo com o Falcão, ele não pode fazer nada. Ele vai ter que realmente acreditar, confiar no Falcão. Por isso que eu falo, tomara que o Falcão tenha adotado ele. Como ele diz, ele tem a idade do meu filho. Falcão, tomara que realmente você tenha adotado. E outra, né? Depois a gente vai falar de porcentagem e tudo mais. O quanto que é caro, né? Você sabe que essa escolha da casa, por exemplo, já foi para dar um cala-boca na opinião pública. Só foi mais uma situação de tipo, vamos calar a boca da galera que fala, nossa, mas ele ainda está no Agreste. Então ele alugou ali uma casa, não sei se a casa também já estava alugada ou não, mas tipo, vamos botar a família toda lá para eles usufruírem, indo usufruir e tal, e vamos já pegar toda a estrutura, né, que trabalha com o Falcão para começar a estudar tudo que está acontecendo, né? O contrato anterior, aquilo que já foi fechado, que vai ter que ser respeitado, a quebra de contrato, como que vai ser negociado e tudo mais. Então, quando há essa interpelação ali, o mandado de segurança para que não abra o contrato, não abra as cláusulas que ele tinha com o Alan Santos, você percebe que corrobora com aquela minha primeira análise, que é onde ele ficava nervoso, com medo, pálpebras piscando em excesso, vergonha, né? Vamos lá. O Irã, ele tem 2 contas, pessoa física, e ele tem conhecimento de uma terceira conta, pessoa jurídica,
Será que ele tem conhecimento dessa conta? O fluxo de piscada aumentou demais. Na qual é a conta da nossa empresa, na qual ele é sócio também. Aí fecha os olhos de forma mais contundente, que ele é sócio também, e mete a língua para fora. Talvez ele não tinha tanta ciência assim dessa conta, ou desse contrato, ou dessa parceria toda, desse terceiro sócio. Não sei. Alguma coisa aqui não tá legal nessa terceira conta. E agora a gente tem a certeza absoluta, né? Que ele dizia, ele tinha consciência das contas. Como é que um cara analfabeto consegue ter consciência de todas as cláusulas? Não, ele tinha consciência de todas as cláusulas, dos valores que estavam sendo fechados, ele tinha consciência que tudo foi feito, como ele disse, né? Olha, tudo foi recebido pela empresa que a gente criou, que era o cara da luva e tudo mais, e ali, né, toda aquela fisionomia com medo, com vergonha, enfim, parece que vai se concluir que, eu acho que assim, não tem mais o caminho do meio, existe a cruz ou a espada. Ou ele usurpou, ou ele foi ineficiente, ou ele não soube fazer, ele não tinha capacidade de dirigir um cara do tamanho do Luva de Pedreiro. Por mais que ele veio do nada, veio lá de Quixingué ou Quixinguê, acho que deve ser Quixinguê, né? Ou Quixingué, sei lá. Vocês que são da cidade aí, escreve aí. É Quixingué, né? Agudo, Quixingué ou Quixinguê, com circunflexo ali. Mas enfim, você percebe que o cara teve muita incongruência, teve muita bandeira vermelha, como eu disse, que nós iríamos saber se de verdade houve a má fé ou houve a incapacidade. Nós não sabemos ainda se houve a má fé ou se houve a incapacidade. Que houve alguma coisa, houve, porque pela última análise a gente percebe muitas bandeiras vermelhas, a gente percebe algumas incongruências e tudo mais. O que as pessoas muitas vezes confundiram, pessoas novas no canais, porque em outros canais, né, de palpite e não de análise comportamental, elas pegam um lado e chicoteiam o outro, e não explica, né, não explana as coisas. Então, existe a análise do Alan Santos e depois eu expliquei como funciona o mundo dos negócios. Porque é muito complexo. Como eu disse, eu que não sou um luva de pedreiro nas minhas publis, nos meus contratos, como eu disse, eu já tenho que ter um auxílio. Eu vi o Ryan dos Santos falando isso, o Ryan dos Santos, falando assim, cara, eu já li mais de 1000 livros, eu tenho 2 graduações internacionais, eu chamo meus advogados para ler os contratos, porque o juridiquês é complicado. Às vezes você está vendendo a sua alma ali ao diabo sem perceber. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu vi foi um garoto extremamente humilde, de coração puro, sabe? Você sente a congruência, você sente que quer ganhar o mundo, que quer desbravar, que quer ter emoções, sensações e fazer o que ele gosta, que é aquilo ali. Ele gosta de fazer aquilo. Ele gosta de marcar os gols, falar que é o melhor do mundo e talvez ele vai até depois aprimorar, tomara que ele até depois consiga fazer outras coisas e tomara que o Falcão, como ele mesmo disse, tipo assim, eu quero deixar ele ser um menino, deixa a empresa comigo, deixa os negócios com a parte jurídica, a parte do marketing, a parte dos valores, mas deixa ele ser o Irã, deixa ele ser aquele menino. Ele é um menino de 20 anos, que ele tem que ter a parte dele como menino de 20 anos. Ele é uma máquina de conteúdos que a gente vai... Tudo ideia dele, Cabrinho. Eu falei para ele por telefone que a gente não quer mudar nada. Muito pelo contrário, a gente quer acrescentar o que ele quer. O que ele quer fazer? Aonde ele quer ir? O que é a vontade dele? Porque ele é um menino. Os conteúdos, ele já é uma máquina, ele fez isso sozinho. Ninguém fez por ele. E tá certo. É assim que a coisa vai funcionar. E realmente o Irã vai ter que confiar no Falcão, porque não resta outra alternativa. Não tem como ele se blindar, não tem como ele buscar alguém que pudesse auxiliar. Acho que ele está em boas mãos, pelo menos é o que parece. O Falcão também parece que abraçou. É óbvio que ele vai ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro com essa história toda. Vai ganhar visibilidade mais do que ele já tem. O Falcão mesmo, tem uma história do quanto não basta. Tem muita gente, não, mas o Irã é o artista, o Irã é o cara que tem que ganhar muito, porque ele tem que ganhar a maior parte. Peraí, o Irã, por ele só, não vai ganhar absolutamente nada.
De novo, não adianta você ter 1 bilhão de visualizações se você não souber apertar os botões certos, preencher as fichas certas do YouTube para você ganhar a monetização. Não basta. Tem muita gente que acha que assim, nossa, o YouTube vai bater na porta e vai te dar um Pix. Não, se você não provocar o YouTube não te paga, simples assim. Então tudo que já foi feito, todas as visualizações passadas não valem de nada para monetizar pelo YouTube, por CPM. Isso daí já foi, é passado. O que ele vai ganhar é a potencialidade do que ele tem em relação às visualizações, às pessoas que seguem, ao Instagram lá, que são milhões de pessoas que seguem os stories, quantos seguidores ele tem, que são mais de 30 milhões de seguidores. É isso que vale daqui para frente. É isso que vale. Não é, de novo, não é porque você tem 30 milhões de seguidores que automaticamente as redes sociais vão depositar dinheiro na tua conta. Não é assim que funciona. Você tem que provocar essas redes para que você consiga setar, ou seja, preencher todos os cadastros, muitas vezes até em outras línguas, para que você tenha bancos lá internacionais para você receber essa quantia toda. Mas vamos lá. Até o Falcão, que era um cara extremamente... Até hoje, eu falo que o Falcão o Falcão ele passa da estratosfera do ser humano, né? O Falcão é um gênio, é um mágico do futebol de salão, é impressionante. 20 anos de seleção brasileira, 4 vezes melhor do mundo. E ele teve um momento da vida dele que algum empresário, alguém que estava ali administrando a carreira dele, falou assim, vamos pro futebol de campo? E não deu certo. Então não adianta o cara ser bom, tem que ter o time, tem que ter as escolhas, tem que ter o clube. Se não me engano, ele jogou no São Paulo e parece que o técnico não ia com a cara dele, tinha um lance assim, que não aproveitava bem. Por exemplo, Neymar. Por que o Neymar nunca ganhou como o melhor do mundo? Talvez justamente até por escolhas. O que o pai do Neymar, que é o empresário dele, quer? Que ele tenha uma grande rentabilidade, que ele tenha grandes salários e contratos, ou escolhe time onde o time joga para o Cristiano Ronaldo, o time joga para o Messi? Porque normalmente, por que você é escolhido o melhor do mundo? Quando você aparece naquele campeonato, naquele ano, naquela série ali, né? No que está acontecendo, e aí os caras falam, olha o que esse cara fez, olha o quanto que ele jogou. São escolhas. Então não basta ser bom, você tem que saber quais são as escolhas. Então, agora falando do Falcão, o Falcão mesmo já passou por isso. E olha que legal, ele fala exatamente o que eu falei quando eu falo de contratos. Ele falou assim, ó, eu quero que ele seja a estrela, que ele seja o menino e deixa comigo, aí a parte da confiança, que a minha equipe vai decidir quais ramos nós vamos escolher, quais os elementos e quais ramos. Qual a sua meta com o Irã? É muito fácil, Cabrini, porque ele se vende, eu não preciso ficar batendo de porta em porta. Todo mundo quer ele. E o que você planeja? A gente planeja selecionar cada ramo, fazer bons contratos, que assim, não é o que eu acho que ele tem que ganhar. Quais contratos que dá para fazer assim, pela sua análise de mercado? Dá para fazer contratos grandes. Tipo contratos, cada contrato milionário. Como é que é isso? Então vamos lá. Cada ramo você vai ter que escolher um só. Ou seja, para cada espectro, então, do mundo de material esportivo, eu só posso escolher um. Eu não posso fazer para Adidas hoje, Reebok amanhã, Nike, Puma. Não é assim, cara, não é assim que funciona. Ah, mas a Unilever, né, do Cristiano Ronaldo. Tá, quanto que a Unilever quis pagar? Porque uma vez fechado com a Unilever, você não vai fechar com outro do mesmo ramo. E outra, quais são os valores? Como disse o Falcão, não sou eu que vou estipular. A mesa já está dizendo. É de 3 milhões a 5 para cima. Não me venha com coisas abaixo que eu não vou aceitar. É de 3 milhões e meio para cima. Porque senão eu não aceito. Nossa, mas 1 milhão faria toda a diferença na vida daquele menino de Quixingué, babá. Cara, não é assim. Não dá para medir com a sua própria régua o que seria bom para você, 1 milhão, 2, 3. Mas é hype. E o hype? E o hype? Então, pode ter passado já o hype? Pode. Mas é uma questão de escolha. É que nem a gente fala, engenheiro de obra pronta tá cheio. O problema é você construir. Vai lá e constrói do zero, né? Porque engenheiro de obra pronta tá cheio por aí. Aí todo mundo é palpiteiro, mas na hora que você está no olho do furacão, que você vê os contratos na sua frente, as pessoas batendo na tua porta, saber o que escolher só para profissional. Porque inclusive se você botar o coração junto, esquece. Uma das regras básicas, isso eu dou em treinamento de negociação, a linguagem silenciosa das vendas complexas, quem vai negociar tem que ir gelado, porque se você colocar o coração na frente, você vai fazer besteira e depois você vai se arrepender. É legal o que o Falcão está dizendo de deixa ele ser estrela e deixa essa parte com a gente, deixa a gente decidir isso aqui.
Eu acho isso muito legal. Então, o resumo da ópera aqui, eu não vou ficar falando de novo de porcentagem. Vamos falar de porcentagem? Se o Falcão falasse, de verdade, se o Falcão falasse, eu vou ficar com 60% e você com 40%, eu achava mais do que justo. Nossa, mas a equipe do Falcão ganhar mais do que... Cara, imagina você ter não só o empresário aqui no Brasil, mas você vai ter que ter empresários internacionais que vão fazer os links, que vão negociar, advogados nacionais e internacionais. É um custo absurdo. Você tem uma ideia? Hoje, se você colocar todos os custos de todos os profissionais e experts que estão trabalhando nesse exato momento para o Luva de Pedreiro, você pode colocar aí de 50 a 100 mil reais por mês, só para olhar esse garoto, só para pensar no que vão fazer, só para criar as estratégias e o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito. Só para olhar. O Falcão já está tendo um custo aí organizacional de 50 a 100 conto por mês. Fora o que vai ter que pagar para outro empresário. Porque queira ou não queira, houve ali um contrato, tem ali coisas para receber, tem coisas para cumprir, tem uma série de coisas. Não é assim, não é virou a chave, tchau e bênção, uhul, vamos para Las Vegas. Não é assim. Então, é toda essa calma, bola no chão e agora vamos ver. Então, eu vejo duas coisas bem interessantes aqui. Pelo que eu senti na linguagem silenciosa, o que eu percebi na psicanálise, de observando os comportamentos e tudo mais, toda a narrativa e como a coisa está fluindo, eu vejo um Irã ainda com o pé no chão e vai amadurecer, que vai ter outras experiências, que vai ter acesso a outras culturas, cara, outras vivências, outros mundos e tudo mais, mas tomara que ele não perca isso que fez ele chegar até aqui, que é essa espontaneidade, esse coração aberto, e essa bondade e esse olhar de querer realmente, simplesmente se divertir e conquistar o mundo. E o Falcão me parece que adotou o cara. Simples assim. E é o que ele vai ter que fazer. Imagina, a família é analfabeta, o moleque é analfabeto. Mesmo se ele já não fosse, já era difícil, imagina sendo. Ele vai ter que confiar no que ele vai estar assinando. Simples assim, ele vai ter que confiar no que está acontecendo. Porque as decisões não vão ser feitas pelo Irã, vão ser feitas pela equipe profissional. Como eu disse, equipe de marketing, o gestor ali de carreira, os advogados, eles todos vão ter que... A visão do Falcão, a visão de todos esses elementos para... Gente, no meu caso, pra você ter uma ideia, quem sou eu na fila do pão do Luva de Pedreiro? A gente, para tomar decisão, eu não tomo sozinho. E, cara, eu sou empresário com CNPJ há 32 anos. Eu vejo a minha equipe de marketing, a minha equipe de comunicação, estratégia, assessoria de imprensa, mais os meus advogados, a gente olha a estrutura toda e fala qual caminho seguir, o que eu vou assinar, o que eu vou dizer não, o que eu vou dizer sim. A gente demora algum tempo, a gente fala que não quer algo. O quanto que eu já neguei, cara, vocês não têm ideia. A gente tem 10 milhões hoje, eu não sou nada perto do Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro tem 4 milhões de visualizações no Stories, eu tenho 10 milhões de visualizações no mês nas minhas redes sociais, que já não é pouco. E o que sou eu perto dele? Eu já neguei um monte de oferta, mas um monte de fala, Ricardo, você quer associar o seu nome a esse tipo de... Então não é só colocar o dinheiro. O Ryan, inclusive, disse a mesma coisa que eu disse. Onde que eu vou associar o meu nome a... Eu posso me queimar. Às vezes eu ganho 1 milhão e depois eu vou afastar centenas de contratos que não vão querer mais associar o nome deles a esse cara que se associou a um tipo de negócio, a um tipo de marketing, que não é bom, porque não é só o dinheiro, é o tal do smart money. Qual dinheiro que vai me levar para outro nível e não me descer níveis? Sacaram isso? Tem parceiros, tem coisas que mesmo tendo dinheiro não vale a pena você se associar, porque isso vai catar tua imagem e jogar você para baixo, em vez de alavancar o seu passe para cima. Não é só dinheiro, cara, é toda uma estrutura. Como eu disse, eu que sou um grãozinho, já tenho que fazer reuniões e reuniões e reuniões para a gente saber o que eu aceito, o que eu não aceito. Ó, sobre isso eu faço, sobre isso eu não faço. E começa, cara, não é só, fechei um contrato, recebi um adiantamento que nem marceneiro, aí depois o cara... Pra você ter uma ideia, teve um contrato agora, primeiro, ninguém paga para pessoa física, só para pessoa jurídica. Segundo, eu tenho pessoa jurídica há 32 anos e a pessoa disse, eu não vou pagar para você, Ricardo, na sua pessoa jurídica, porque o meu compliance, vai vendo, não aceita que eu feche um contrato com uma empresa que não tem o viés de marketing. Eu tive que pagar uma bola
com prazer, inclusive, para uma empresa amiga, para eles emitirem a nota, para eu conseguir receber essa publi. Olha onde chega o negócio. Ou seja, eu queria fazer e o compliance dessa empresa, empresa nacional, eu não estou falando nem a nível mundial. O compliance da empresa disse: nós não pagamos para uma empresa que não tenha pagar publicidade para uma empresa que não tem lá no KNAI. Tem gente que não sabe nem o que é KNAI. Então, vai pesquisar lá para você ver. Que no KNAI lá do CNPJ não tenha o aspecto ali de marketing, de fazer publicidade. Aí eu tive que pegar um amigo para que ele recebesse, uma empresa amiga, para que recebesse para triangular, para pagar para mim. Agora essa empresa vai receber uma grana por fazer essa triangulação e ainda vou ter que pagar um imposto, porque essa empresa vai pagar o imposto por estar recebendo. Sacaram? Então, o Luva não é simplesmente um influencer, uma pessoa que ele explodiu demais, é muito fora da curva, é muito, a nível mundial, é muito fora da curva. Ah, outra, deixa eu falar de uma coisa engraçada. Lembra da Juliette? Se eu não me engano, ela fechou com a Samsung. Aí uma pessoa foi tirar uma foto com ela e falou: segura no meu celular. Ela falou: não, eu não posso, porque era um iPhone. São pequenos detalhes. As pessoas falam: pô, mas por que não deixou ele ter os recebíveis das camisetas, do tênis? Às vezes o cara nem pode, naquele momento nem podia, estava em negociação de um monte de coisa, nem poderia. Outra, o Elvis, ele tinha que ter os copos de Coca-Cola ali em cima e ele botava qualquer coisa dentro, mas o copo era de Coca-Cola. Então tem uns detalhes, cara, que pra maioria, e as pessoas não têm obrigação de saber disso, mas tem detalhes, cara, que você não pode deixar acontecer. Não é simplesmente o primeiro que aparece, nossa, mas era o Cristiano Ronaldo, tá? Primeiro, será que foi verdade? E se foi, quais eram as cláusulas? Eram cláusulas leoninas? Por quanto tempo? Tem cláusula, cara, que é ad eternum. O Ronaldo mesmo tem com a Nike um contrato vitalício. Ele não pode ser visto com nenhum outro artigo esportivo a não ser da Nike, porque ele tem um contrato vitalício com a Nike. Será que se eu fechasse alguma coisa lá, eu fecharia todo o resto? Então são muitos detalhes, não é num Pix que se resolve. Ah, manda o Pix aí que a gente grava e manda aí pra você e publica. Não é assim, mas normal. Mais uma vez, Luva de Pedreiro, pra mim tá um menino extremamente puro, sem maldade no coração, que quer simplesmente se divertir, conquistar o mundo, ser reconhecido, ser lembrado e se divertir. Falcão parece de verdade que é um cara que, óbvio, viu business, viu que vai voltar aí à cena, um cara, um golaço, mais um golaço, né, do Falcão, aquele que você fica de boca aberta. Para mim, o Falcão fez um grande golaço na carreira dele, como empresário, a equipe dele toda, um grande golaço. Tomara que ele tenha essa visão do business aqui, pesado, duro, aquele sangue nos olhos, e aqui o paizão que vai adotar o Irã, não só o Irã, mas como essa família, e dar o melhor para eles, e que se distribui a melhor porcentagem, como eu disse, sem essa parte aqui, sem o business, sem o sangue nos olhos, sem o juridiquês, nada aqui se faz. Então eu vejo ali meio a meio, cara. O processo ali é meio a meio. Esse aqui sem esse não é nada. Esse aqui sem esse não é nada. Os dois, um precisa do outro. É uma simbiose, né? Uns 50-50 ali estava muito bem feito. Tava muito, e olha, mas muito bem feito. Muito bem feito. Porque os dois ali vão ganhar muito dinheiro juntos. Mas muito dinheiro juntos. É isso que eu tinha para dizer para vocês. E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.